galáxia é a Via Láctea ocupa apenas um pequeno ponto na vastidão do universo, e num ponto menor ainda da Via Láctea se localiza o sistema solar do qual o planeta Terra faz parte. Só recentemente é que o homem começou a dar os primeiros e hesitantes passos em direção ao infinito. Salve, salve Brasil, direto aqui da ionosfera. E agora a gente está com dois professores, aliás, dois amigos aqui da UENG Divinópolis, que podem até falar melhor o que é essa tal ionosfera que eu digo tanto. Sobretudo o professor Mauro, que é geógrafo, né? E também o professor Carlos, que está aqui com a gente. E só que antes de tudo eles vão se apresentar. Por gentileza, senhores, se apresentem. Olá, galera. Um abraço aí para todos, né? Um grande prazer estar aqui nessa gravação. É a minha primeira experiência aí gravando um podcast e estou muito feliz que isso possa estar acontecendo aí do lado de dois grandes amigos, né? Eu sou geógrafo, né, de formação. Eu estudei na UFD, né, na Universidade Federal de Viçosa, e depois fiz meu mestrado na mesma instituição, na Engenharia Civil. E desde 2012 atuo aqui em Divinópolis, né, no ensino superior, e em 2014 vim a se transformar na UENG, né, Unidade de Divinópolis, dando aulas aí para o curso de Engenharia Civil, de Ciências Biológicas e também em programas de especialização. É um prazer imenso estar aqui também, do lado de dois grandes amigos que eu fiz aqui na UENG Divinópolis. Também, como o Mauro, a minha primeira experiência aqui fazendo um podcast, primeiro de muitos que virão. Obrigado aí ao nosso amigo Pontônio pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho. Eu sou graduado em Química, eu me graduei em 2002, também fiz o curso técnico em Química antes da graduação, obviamente, depois eu trilhei aí o mestrado e doutorado todos na Química. O mestrado eu trilhei um pouquinho aí na linha da biotecnologia, mas também com foco principal na Química de materiais, e depois do doutorado também na área de materiais aplicados aí para qualidade ambiental, tratamento de água. Então eu sou um militante aí das questões ambientais, sou fascinado pelas questões do meio ambiente e gosto muito de aplicar a química no dia a dia, aplicar a química na vida. Na UENG eu iniciei meus trabalhos em 2008, na antiga FUNED, que era uma fundação educacional de Divinópolis, e estamos aí até hoje. Eu coordeno o curso de Química, estou como coordenador do curso, e é uma paixão que eu tenho, ajudar o desenvolvimento dos estudantes, trabalhar aí para ter uma consonância com ensino, pesquisa e extensão. E é isso aí, tamo junto. Maravilha, maravilha. Então, gente, nós nesse confinamento aí, né, e falando, aí a gente tem uma narrativa de uns falam que a Terra é plana, outros falam que a Terra não é plana, enfim, essa história de álcool, de água sanitária, coisas que são no nosso dia a dia. É claro que a Terra plana não é algo nosso do dia a dia, ela está superada aí, acredito eu, já aí desde a Idade Média, né? Então, com base nisso, nesses absurdos cotidianos e nessa nossa vivência cotidiana, sobretudo de vocês, o que um geógrafo faz, né? O que um químico faz? É considerado pessoas doidas, enfim, loucas. Então, pra gente ajustar isso aí, então a ideia foi aquilo, né? Como é que nós vamos fazer um programa e tal? Vamos falar de cotidiano. Acho que a gente não precisa provar que a Terra é redonda, se é que o termo é esse, né? E acho que a gente também não precisa provar que o álcool pega fogo. Mas como que a gente pode discutir a geografia e a química no dia a dia, né? Disso aí. Quem que gostaria de já começar essa provocação? Bom, Pontônio, vamos começar então aí com essa Terra plana, né? Que pelo amor de Deus, os gregos já calculavam já a circunferência da Terra com uma aproximação muito boa, né? O Erastótenes, então ele já conseguia, por diferença de sombras, tá? E trigonometria, ele conseguia perceber que não, a Terra não era plana, ela é redonda, né? Uma figura geométrica próxima aí a uma esfera, né? E isso
é uma sandice, né, que vem sendo falado aí nos últimos anos, que acho que iniciou como uma piada. E como muita piada de mau gosto que vem sendo espalhada nos últimos tempos tem se tornado verdade, né? Mas o geógrafo, né, ele é, acima de tudo, um ser pensante, um inquieto, né, que procura diversas respostas para perguntas que se colocam no nosso dia a dia, né? Então, aí a profissão do geógrafo se aproxima muito nesse sentido da profissão de um filósofo, né, de um ser pensante. E a gente procura sempre associar essas nossas reflexões ao espaço, né, ao espaço de vida, ao espaço geográfico. E a partir daí, com diferentes categorias de análise dos fenômenos, né, na sociedade, a gente procura pensar o nosso tempo, né? É mais ou menos por aí. Bom, conversávamos entre alguns colegas ontem, até eu peço aqui uma licença para fazer uma leitura de um meme que eu recebi ontem. Terra plana, peste, governo autoritário, Estado aliado à igreja, crenças acima da ciência, jejum para resolver problemas. A Idade Média era mesmo muito louca, né não? Em relação às questões, né, que cada dia mais se apresentam para a gente aí, essa pandemia nos trouxe vários problemas, aliás, muitos problemas. Estamos aí, inclusive, em algumas frentes de trabalho na UENG com alguns professores. O professor Mauro está junto conosco nessa empreitada aí para a gente tentar encontrar soluções para as pessoas que estão mais necessitadas. Tem pessoas passando fome, passando necessidade, pessoas que dependiam de trabalhos, até trabalhos mais simples. Por exemplo, eu conheço alguns serventes de pedreiro que estão passando necessidade, que não tem nem o básico para alimentação. Então estamos com uma ação na UENG, inclusive quem puder contribuir, contribua. Temos lá um ponto de coleta na própria UENG, que está funcionando de 8 às 16 horas. Então estamos coletando lá mantimentos, materiais de limpeza, higiene pessoal, enfim, o que puderem contribuir será de grande valia. E estamos também numa frente de trabalho para a gente arrecadar álcool, embalagem para produção de álcool 70 para doar para instituições de caridade, para comunidades que estão mais carentes. E por que eu entrei nisso? Para a gente falar um pouquinho aí da ação do químico, né? Como eu comentei no início aqui da minha apresentação, eu sou fascinado pela química. Nós vivenciamos química em todos os momentos do nosso dia a dia. O fato de acordar é uma reação química, a alimentação é uma reação química. E além da docência, eu presto consultoria em algumas empresas, tanto na área ambiental como na área de produção de alimentos. E eu sempre faço menção a um texto que eu li. Eu cheguei um dia na minha aula na Escola Técnica de Química aqui de Divinópolis, tinha um panfleto pregado naqueles muraizinhos da sala. Ele estava escrito o seguinte: quem sabe só química não sabe química. Eu tinha por volta de 17 anos, eu ainda não tinha maturidade necessária para interpretar aquele texto devidamente. Pensei, mas que controvérsia, quem sabe só química não sabe química? Sabe. Mas depois eu fui entender a reflexão daquele belo texto, que me fez uma provocação e que me fez lutar para ser um profissional cada vez melhor. Então a gente escuta algumas situações aí que é até interessante, né? A população, como o nosso amigo Pontoni comentou, química é considerado louco. Aliás, o professor de química ele tem que saber de tudo, né? Ele tem que saber como que faz bomba, ele tem que saber como que faz sabão, como faz shampoo, como faz gel, como que faz sabonete. Enfim, ele dá conta de inclusive descobrir a cura para combater o vírus. Vírus, bactérias, enfim, o que aparece aí, os nossos estudantes eles pensam que os químicos têm essa capacidade. E é bacana a gente ver essa questão de transferência, né? Como que é a visão dos estudantes, tanto ensino médio quanto de graduação, para com o professor de ciência, professor de química. É muito bonito isso. E aí, nessa reflexão que eu faço, eu comento, né? A gente até comenta lá
nas nossas aulas, por exemplo, a pessoa fala, tem que tomar cuidado porque existem alguns dependentes químicos. Bom, todos nós somos dependentes químicos. Dependemos de oxigênio, dependemos de energia, dependemos de alimentos que são componentes químicos. Então, é interessante que a gente fale. Por exemplo, eu estava vendo um programa culinário ontem, Antônio, para fazer uma galinha caipira, e aí a chefe estava ensinando a fazer a galinha caipira colocando um corante natural, o famoso coloral. E ela falou o seguinte, isso aqui, gente, não tem química, isso aqui é isento de química. Ora, se ele é isento de química, ele não existe, né? E aí nessa provocação, né, que eu comentei inicialmente aí sobre essa campanha, estamos fazendo álcool, e aí nunca se falou tanto em agentes saneantes, em substâncias que são utilizadas no dia a dia das pessoas, a produção de água sanitária. A gente pode falar sobre isso depois, se acharem pertinente, qual que é a diluição ideal, o que as pessoas precisam fazer, como que usa o álcool 70, qual que é a diferença do álcool 70 para o álcool absoluto. Então, enfim, química é isso, né? Inclusive, eu vi também um texto bacana que foi escrito sobre como as profissões elas podem ajudar no combate à Covid-19 na atualidade. Então, o biólogo tem seu papel, o químico tem o seu papel, o geógrafo tem o seu papel. Enfim, todas as pessoas têm o seu papel importantíssimos aí. O jornalista ele tem o seu papel. Enfim, todos nós estamos aí nessa luta para tentar tornar essa quarentena pelo menos numa condição, né, que as pessoas se sintam um pouquinho mais confortáveis. Aí nessa coisa do que é química eu faço um link, né? Na geografia a gente estuda clima, né, Mauro? E aí tem um pessoal que tá falando aí, chuva, a chuva lava o vírus do ar? Como é que funciona isso aí? Só pra gente abrir uma ideia aí sobre esse lugar comum que muita gente acha aí que acontece ou deixa de acontecer. Na verdade, existe uma relação muito grande, tá, entre as características da atmosfera, né, ou seja, principalmente aí relacionada à quantidade de material particulado que está em suspensão na atmosfera, a grosso modo, a poeira, né, a poluição, e a umidade relativa do ar, né, que é a quantidade de água que está ali na atmosfera, né? Então, quanto maior a umidade, via de regra, nós temos menos quantidade de material particulado, porque esse material, logicamente, ele não vai alcançar grandes distâncias, né? Então, a gente tem uma qualidade do ar um pouco melhor. Por isso que no inverno o índice de doenças respiratórias é maior, porque o ar está seco, né? A gente tem pouca umidade e aí, consequentemente, a gente também tem mais material particulado no ar, tá? Não necessariamente, né, são esses vírus, né? E essa história aí, essa relação de lavar o vírus do ar a partir da chuva, ela não existe, não. Está mais aí relacionado à umidade e o material particulado no ar, que é, consequentemente, a qualidade do ar, né, que a gente respira. Então, não existe isso mesmo, não. De fato, não, né, de lavar o vírus do ar. Por isso que a gente está numa expectativa não muito boa com a aproximação do inverno, né, e com essa ocorrência da pandemia, né, quando a qualidade do ar diminui um pouco mais e o índice de doença respiratória aumenta. Né? Eu te perguntei isso porque é o seguinte, eu estava lendo a respeito sobre a posição geográfica da Espanha, Portugal e Itália, né? A Espanha ali, atrás ali, né, a parte nordeste da Espanha, não é isso? Que é banhada pelo mar Mediterrâneo, a parte oeste da Itália, Mediterrâneo. Então, e Portugal está ao oposto disso. O que eu quero dizer com isso? Muita gente falou também, eu estou aproveitando que é bom que a gente desmistifica algumas coisas. Muita gente falou que os ventos da Itália levaram, né, o vírus para a Espanha. Olha que loucura isso. Repetindo, os ventos da Itália levaram isso para a costa da Espanha, né? Então, assim, só para a gente aproveitar dessa, que é uma derrota, né? Quem acredita numa coisa dessa,
O que, por exemplo, geograficamente, olha que a gente nem entrou ainda em questões geopolíticas, né? O que geograficamente pode contribuir ou não, né, para isso? O que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode tirar aí a respeito disso? Bom, a gente tem que começar a pensar, por exemplo, que a gente não tem essa questão dos ventos da Itália, né, ventos que vêm da Espanha, ventos... a gente tem uma atmosfera comum, né? O meio ambiente ele é comum a todos, né? E logicamente a qualidade ambiental, quando ela é depreciada em determinado local, isso vai se espalhar, né, para todo o globo, para todos os países, né? Mas o meio ambiente ele não enxerga muito bem essas fronteiras administrativamente, politicamente colocadas pelo ser humano, né? Eu não consigo dizer com precisão a respeito de tempo, de expectativa de vida, né, do vírus na atmosfera, mas acredito eu que isso é bem incabível, porque essas correntes de ar, né, que transitam sobre diferentes territórios, elas alcançam uma temperatura, uma altura, uma altitude muito grande, e a faixa de circulação do vírus, né, ela é muito restrita a partes bem inferiores da atmosfera, né? Então acho que isso é completamente descartável, né? Essa ideia aí a gente está longe de poder aproveitar isso do ponto de vista científico. O grande problema que a gente observa aí com a difusão dos meios de comunicação, né, ao alcance de todo mundo, principalmente aquele tiozão, aquela tiazona lá do Zap, que espalha esse tipo de coisa, né? E aí as pessoas vão compartilhando e essas inverdades acabam ocupando um lugar que não lhe é do direito, né? Sim, pois é. Aí aproveitando disso, assim, aí eu vou pro Carlos para ele falar um pouco o seguinte: gargarejo com água, sal e vinagre, o que faz com a garganta da gente? Aproveita e entra aí e fala um pouco sobre essa coisa do álcool 70, da água sanitária, dessa coisa toda aí nesse nosso, que pode auxiliar, né, nesse nosso cotidiano. O Mauro explicou brilhantemente a questão da umidade do ar, né? Então, por exemplo, a chuva ela vai lavar a atmosfera. Agora, alguns estudos vêm relatando que não simplesmente a água ela vai combater o vírus. É necessário ter uma quantidade de sabão, né? O sabão, aí já entrando na sua pergunta, Pontoni, sabões são considerados como tensoativos, né? Que são moléculas que vão se unir em formas de algumas esferas, que na química a gente chama isso de micela, quando estuda lá a parte dos sistemas dispersos. E aí existe uma interação entre o agente que vai promover a limpeza, que no caso é o sabão, geralmente é um sal, ou um sal de sódio, ou um sal de potássio. Então vamos lá, a gente pega um detergente, nele tem um componente ativo, depois que a gente tiver um tempinho, pega lá. Geralmente os componentes ativos são a base do linear alquil benzeno sulfonato de sódio, ou lauril éter sulfato de sódio, ou estruturas mais complexas que no final vai ter um sódio ou um potássio. O que é isso? Isso aí é uma substância que vai promover a interação entre as moléculas de gordura, né? Então já existem estudos em relação à estrutura do vírus que ele tem uma capa, né, de lipídios. Lipídios é gordura, equivalem a moléculas de gordura. Então esse sabão ele tem a capacidade de destruir essa capa, né, essa película do vírus, extraindo todo o material que está interno ao vírus. Então nesse caso aí, quando isso acontece, o vírus ele deixa de ser ativo, ele passa a ser inativo. E aí, por exemplo, choveu. A chuva não resolveu muita coisa, né, porque nela não tem o sabão. Então a gente observa aí, inclusive eu vi uma cena assustadora no Equador, alguns corpos estendidos no chão, pessoas que foram
acometidas com a Covid-19 e o chão estava infectado com o vírus. Aí passaram com caminhões-pipa, vários colaboradores esfregando, com esfregões mesmo, as ruas, com uma grande quantidade de sabão, para que pudesse, então, inativar aí o vírus. Então, a gente tem aí essa linha, né, de estudo, que é importantíssimo lavar as mãos. Existe até a gente que trabalha nessa linha de alimentos, existem algumas linhas, algumas frentes, né, das boas práticas de produção e fabricação e higienização. Então nós sempre damos treinamentos para os colaboradores nas indústrias para que antes de entrar para o ambiente de produção, eles precisam de tirar adorno, tirar pulseira, tirar relógio, tirar aliança, anel, brinco, seja lá o que for, porque aquilo ali é um foco de contaminação. Aí depois ele vai fazer uma higienização das mãos. E aí, pessoal, é até interessante a gente entrar nesse ponto, né? Como que algumas pessoas se apropriam do momento para tentar aumentar seus lucros. A gente vê aí a grande quantidade de sabonetes líquidos, né, que estão sendo fabricados agora, e os preços foram lá em cima, porque aumentou a demanda. E aí eles vão colocar uma quantidade mínima de um agente bactericida e vão tentar vender isso aí como uma substância que vai propiciar ainda mais a limpeza. E aí eu venho indicando para as pessoas que têm maior dificuldade de acesso para que elas comprem detergente mesmo. Vai no supermercado, compra aquele detergente neutro, aquele amarelinho. Lembrando que neutro não se refere ao pH, mas se refere sim à cor, né, que é aquele amarelinho com um odor diferente do odor de fruta, porque tem um detergente que é de maçã, que é de coco, que é de limão. O neutro geralmente é aquele amarelinho, ou clear, né, que é aquele transparente. Então, é o mesmo sabonete líquido, só que ele não vai ter, talvez, um agente para promover uma hidratação das mãos, não vai ter uma glicerina. Então, assim, mas ele vai promover a limpeza, ele vai dar conta do recado. Então, é interessante que a gente fale isso. Outra coisa se refere ao álcool, né? O famoso etanol, ou também chamado de álcool etílico. Então, quem chega no posto de combustível e vai lembrar, antigamente estava escrito lá álcool. Mas existem vários tipos de álcoois. Tem álcool isopropílico, tem álcool etílico, tem álcool metílico, que é o famoso metanol, né, que geralmente está misturado aí na cachaça. Eu tive contato com algumas pessoas que compraram 1 litro de álcool por R$24. Ou seja, não era ainda um álcool 70. E o álcool 70 estava próximo de R$20. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. E aí, tem também, né, algumas indicações para usar água sanitária, para higienização de máscaras, as máscaras que não são descartáveis, higienização de pisos, de carpetes. E é muito simples. A água sanitária é uma solução à base de hipoclorito de sódio. E na água sanitária que a gente compra aí no supermercado, nos mercados, ela é uma mistura que tem um agente alcalinizante. O que é isso? É uma substância que vai aumentar o pH para poder aumentar a eficiência e a estabilidade do hipoclorito de sódio. E é por isso que ela vem naquele frasco opaco, geralmente é um verde escuro. Então o verde escuro todo mundo bateu o olho e sabe, opa, isso aqui é água sanitária, é perigoso, eu não vou pegar, não vou tocar. E além disso, o fato dela impedir a ação da luz é justamente para que a luz não venha a degradar a substância ativa que está ali dentro. Então a indústria ela faz uma diluição, ela coloca uma quantidade de hidróxido de sódio, geralmente eles colocam isso porque é uma substância mais barata, vai aumentar o pH e vai aumentar a estabilidade daquele produto. E é importantíssimo a gente falar também que esse produto é viável, que ele não fique exposto ao sol, que ele não fique exposto a uma fonte de calor, porque o calor, seja do sol ou de alguma outra fonte de calor, ele vai promover a degradação dessa substância. Então é interessante mantê-lo num ambiente mais escuro, num ambiente mais protegido aí do calor, para que ele tenha lá uma durabilidade aceitável. E é um produto muito instável, gente. Se você abrir água sanitária, deixar ele estampado lá no ambiente, principalmente no sol, ela vai decompor. E aí, no final das contas, você está achando que ele tem 2,5% de hipoclorito de sódio, e aí vai ter uma quantidade bem menor.
Aí uma diluição ideal, até o Conselho Federal de Química, é importante fazer menção também aos nossos conselhos, né? Fez um vídeo muito bacana, muito didático, onde ele ensina lá para as pessoas fazerem uma diluiçãozinha em casa, pega lá um copo, pode ser inclusive um copo americano mesmo, coloca lá metade dele com água sanitária, coloca numa garrafa de plástico mesmo, essa PET convencional de refrigerante ou de água mineral de 1 litro, completa. Então vamos lá, pega essa garrafa vazia, coloca lá 25 mililitros da água sanitária, né, a metade, uns 2 dedos, vamos pensar assim. Também se passar um pouquinho, faltar um pouquinho, não tem problema. Pega lá um copinho americano, o ideal seria um copinho descartável. Pega lá um copo descartável, coloca lá próximo de 25 mililitros. Se você tiver em casa uma seringa, né, aquelas seringazinhas de dar remédio para as crianças, fica inclusive melhor. Fica numa quantidade aí mais aceitável. Mede lá por volta de 25 mililitros, o famoso 25 ml. Coloca na garrafa e completa com água. Mistura, agita bem. Pronto, está ali uma solução ideal para passar pano na casa, para poder higienizar superfícies. Enfim, aí ela vai ter a condição aí de também inativar esse vírus. E aí o Pontoni fez uma pergunta interessante, né, Pontoni, na relação aí que, por exemplo, a garganta começou a arranhar, as pessoas, faz uma misturazinha de água, sal e vinagre, que isso aí faz um gargarejo que vai melhorar a garganta. Bom, isso é uma receita que inclusive alguns médicos prescrevem. Por quê? Porque nós estamos aí no dia a dia expostos a vários milhares, centenas, dezenas de componentes. Alguns são agressivos, outros não. Tem poeira em suspensão, tem material em suspensão. Nós que estamos aqui numa região altamente industrializada, temos aí uma atmosfera muito contaminada com agentes particulados provenientes de siderurgias, de fundições, de processos industriais. E aí geralmente as pessoas têm lá, nessa época agora chegando outono e inverno, pior ainda mais, que a umidade do ar cai. Então essa solução, a solução salina, né? Por exemplo, temos inclusive lá o soro fisiológico. O soro fisiológico é o quê? É uma solução que tem água e sal, cloreto de sódio, famoso sal de cozinha. Só que é um sal com uma pureza maior, que é utilizado pela indústria para a produção desse soro fisiológico. E aí o sal tem várias propriedades, né, em relação até a propriedade osmótica. O soro fisiológico é uma solução isotônica, né, que tem a mesma concentração aí do interior das nossas células. E aí a gente faz uma misturazinha com vinagre, um pouco de sal e água, uma temperatura um pouco maior, próxima de 40 a 50 graus, que fica confortável para fazer o gargarejo. E aí a gente tem a condição de fazer a lavagem, a limpeza muito bem feita ali, né, da garganta. Por quê? É interessante a gente falar isso, vai muito na parte da química. Existem ácidos e bases, né, que todo mundo estuda aí no ensino médio, no ensino superior, quem faz química. E aí existem ácidos fracos e ácidos fortes. É a mesma coisa, a pessoa está com uma azia, ela vai tomar limão. Mas isso é incoerência, não? Ela está com azia, tem uma acidez no estômago, e aí depois ela toma limão. Mas isso aí faz sentido ou não faz sentido? Faz todo sentido. Existem várias teorias ácido-base. Tem a teoria ácido-base de Arrhenius, tem a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, que é essa que vai aportar um pouquinho aí a ação do vinagre e do limão. Falando aqui trocando em miúdo, para que todos entendam. O vinagre, então, ele tem uma condição de agir, né, porque ele é considerado um ácido fraco, inclusive é um agente aí usado no tempero. O componente ativo dele é o ácido acético. E o ácido acético é um ácido orgânico fraco. Então, quando a gente mistura o sal, o vinagre, que o vinagre tem ácido acético numa concentração próxima de 4%, com água numa temperatura adequada, essa solução tem a propriedade de fazer uma lavagem bem mais profunda, inclusive daquelas, né, como que eu posso falar? Daquelas partes porosas que nós temos no nosso organismo que somente a água não teria condição de chegar. Então ela tem essa condição de fazer essa extração, né, fazer até reações mais simples para poder extrair aquela parte, restos de alimentos ou material particulado que está ali na garganta, e temos a condição de fazer uma limpeza mais apropriada.
E aí os médicos também orientam, né, fazer um gargarejo, quem está começando a ter placa, no caso, placas de bactérias na garganta, que aí essa solução ela vai ter a condição de limpar a garganta, ou seja, extrair aquela colônia de micro-organismos numa condição bem melhor se for só água. Aí entra a questão, né, que é importantíssima a gente saber o pH, né, o pH tem uma faixa lá que vai de 0 a 14, o 7 ali é o meio neutro, antes de 7, né, de 0 até antes de 7, menor que 7, o meio é ácido, acima de 7 até 14, o meio é básico. Pois mas a nossa intenção era exatamente essa, uma aula informal, mas de forma que as pessoas elas possam entender. Ô Mauro, conta pra gente aqui uma das coisas que nós temos aqui na nossa região, né, que é o cerrado, né? E como que esse cerrado, no nosso dia a dia, né, a gente está falando de uma coisa aí sobre água, essa coisa toda. Bom, o pessoal fala que e nós vamos entrar num período de seca agora, né? A gente vai precisar de água para poder limpar, tal, essa coisa toda, limpar as coisas, né, para poder lavar, enfim, né? E por que que o cerrado? A água, dizem que a água é feita aqui. Por que disso? Isso é verdade? A água ela é produzida no cerrado e ela vai descendo? Como é que é essa história aí, meu querido? Não, bom, essa questão é um pouco mais complexa, né? Um pouco mais ampla. E eu acho que eu consigo abordar aqui. Mas antes eu queria só levantar aqui uma observação que eu tive durante a brilhante fala do professor Carlos, que é o seguinte: todos os materiais que o professor Carlos citou, que são ideais para higienização de ambiente, né, higienização do corpo, né, sanitização de piso, higienização do corpo, enfim, são materiais, né, Carlos, extremamente acessíveis, né? Vinagre é muito barato, né? Sal é barato, água ainda a gente tem em abundância, né? Então, em determinadas partes, né, em determinadas residências, né, a gente não tem abundância, mas o álcool, tirando esse escárnio, né, que está sendo colocado aí em relação aos preços do álcool, mas é coisa que está no dia a dia, né? E não precisa ficar procurando coisa muito mirabolante, coisa muito cara, né? Já isso que está acessível aí para todo mundo. A maneira é como utilizar, né? Logicamente. Mas voltando, Antônio, a sua pergunta, né? Aqui a gente está numa faixa de transição, tá? Entre a Mata Atlântica e o Cerrado, propriamente dito. Porque dentro desses biomas, dependendo de diferentes classificações, né, que a gente pode ter, a gente pode ainda subdividir, né, esses grandes biomas em porções menores, né, para facilitar a caracterização. Mas sim, aqui a gente tem espécies, né, típicas do Cerrado, mas também temos algumas típicas de Mata Atlântica. Bom, essa relação, né, ela de água, de quantidade de água disponível, né, no meio, ela é fruto de uma interação entre o sistema atmosférico, né, a vegetação e também o solo, né? Então, é uma relação entre essas três partes, né, do nosso planeta Terra, que vão, em última instância, se caracterizar no que a gente chama de evapotranspiração potencial. Tá vendo, Carlos? Nós também temos um nome difícil aqui na geografia. Pois é. A evapotranspiração, ela nada mais é do que o somatório da evaporação com a transpiração, tá, da água. A evaporação é aquela água líquida que se transforma em água gasosa a partir da irradiação solar. E a transpiração é aquela água que passa pelo sistema planta e volta na forma de gás, né, para a atmosfera. Então, aqui na nossa região, nós temos assim,
um balanço hídrico, tá? Que aí o balanço hídrico é a quantidade de água mesmo calculado que entra e que sai do sistema. Parte do ano nós temos um balanço hídrico positivo, ou seja, nós temos mais água entrando no sistema, né, do que saindo. Então, é a nossa caixa d'água enchendo, tá? É o solo, os poros do solo que antes estavam ocupados por ar sendo ocupados por água, né, que isso vai descendo, então, nas diversas camadas que o solo tem, encontra a rocha, e essa rocha ela é mais ou menos permeável, né? Ela pode ser fraturada, ela pode ter trinca, né? Essa água ela penetra na rocha e ela é armazenada, né? Parte dessa água volta para a atmosfera depois que passa pelo sistema radicular das plantas, depois vai para as folhas, passa pelos estômatos das folhas, né? e volta para a atmosfera, e parte vai para a nossa reserva, que é a nossa caixa d'água, né? Que são os nossos aquíferos. E grande parte da água superficial que hoje nós vemos, ou seja, a água que está ali no rio, no ribeirão, né, no lago, essa água ela é proveniente de água subterrânea. Né? Não é proveniente, a água superficial ela não é proveniente, em primeira instância, da chuva, né? Ela é proveniente das nascentes, que são o afloramento de água dessa nossa caixa d'água. Né? Então, a gente tem esse balanço hídrico positivo, né, iniciando aí nos meses de outubro, né, começa a chover mais aí em setembro, outubro, e a gente vai até o final de março, com mais chuva entrando no sistema do que saindo. De março até setembro, né, nós vamos ter menos água entrando no sistema do que saindo. Então a gente tem um balanço hídrico negativo. Né? E aí essa diferença, né, entre a quantidade de água que entra ou sai, a depender da época do ano, né, já que a gente está aqui num clima majoritariamente tropical, né, na nossa faixa de domínio, com 2 estações do ano bem definidas, né, praticamente, uma estação mais seca e fria, outra mais quente e chuvosa. Daí a gente vai ter justamente essa diferença, tá, na quantidade de água que entra e que sai do sistema e que é necessária para a manutenção do nosso fluxo hídrico. Né? Logicamente, o tipo de vegetação que encontra-se na superfície do solo, ela vai ditar diversas características do microclima, né, da nossa região. E o cerrado tem as características próprias, fisiológicas, típicas, né, de plantas do cerrado, que essa bomba de água, né, essa perca de água do sistema solo-planta para a atmosfera é menor, justamente por termos uma época do ano em que a quantidade de água é mais escassa, diferente de uma floresta tropical, como a floresta amazônica, em que as plantas, né, as árvores, que majoritariamente lá estão, são como grandes bombas d'água jogando umidade constante para a atmosfera, né, terrestre. E é interessante a gente observar aqui em Divinópolis. Eu não sou natural de Divinópolis, né? Como eu disse, eu vim para cá no ano de 2012 e eu fiquei maravilhado com a Mata do Noé, que provavelmente é um dos maiores fragmentos florestais urbanos que eu tenho notícia, tá? E é algo que me inquieta muito. Sim, ela corta o município de Divinópolis, né, de fora a fora. Boa parte do território da zona urbana de Divinópolis é dividida pela Mata do Noé, né, e vem sendo urbanizada, né, ano a ano. Existem alguns projetos de urbanização, de aberturas de lote, né. Há também uma grande dificuldade em se transformar isso em parque municipal. O custo é muito alto, a manutenção também é muito alta, porém a gente pode observar, e eu arriscaria até uma hipótese, né, de que a Mata do Noé ela
ela determina o microclima de Divinópolis, né? Já que a gente tem um fragmento florestal considerável dentro de um meio urbano, né? Isso é simples da gente observar sensorialmente, é quando a gente está debaixo de uma árvore, né? A gente observa ali, a gente sente aquele frescor, ou então, por exemplo, quando a gente está embaixo de uma marquise, que apesar de ambas serem sombras, né, a gente tem uma experiência sensorial completamente diferente. E aí esses fragmentos florestais no meio de uma malha urbana, né, uma malha urbanizada, como é aqui em Divinópolis, ela age como controlador daquele microclima, né, e certamente nos dá diversos outros benefícios, né, como além da temperatura, como também material particulado, né, retenção desse material, de poeira, aumento da umidade relativa do ar, reciclagem de oxigênio, etc., entre diversos outros. Eu fico impressionado porque eu moro aqui pertinho, né, dela, né? E aonde eu morava antes era um ambiente com pouquíssima árvore. Como eu mudei para cá em janeiro, e um lugar que eu mudei, que é 2 quilômetros daqui, onde eu estava, como que isso impacta minha casa? Assim, claro, tô muito mais arborizado aqui, mas como que o final de tarde a gente sente isso, né? A gente sente um pouco essa umidade, e acredito que impacta sim. Agora, aí tem uma coisa que a gente já tem um tempo já, só para a gente caminhar para o final aqui, tem uma coisa assim que eu acho que a gente, para já caminhar para a gente fechar, mas aproveitando desse confinamento de parte da população, e existe um mito, né, em que falam que a gente gasta muita água em casa, por isso que a água está acabando, né? O fato das pessoas, claro que nós já temos uma leitura e um acúmulo, e a gente sabe que não é por aí. Mas vamos aproveitar aqui que a gente falou sobre água, pessoal em casa, tal, essa coisa toda, né? E para a gente trazer exatamente essa discussão. O fato de ter essa galera em casa significa que o consumo de água vai aumentar a ponto de secar os nossos mananciais, ou o consumo doméstico não é responsável por isso? Bom, eu acho que vamos acabar com o mito, né? Gostaríamos. Vamos terminar essa história de mito. Bom, certamente a gente está tendo um consumo doméstico maior, tá? Com certeza, as pessoas em casa, né? A gente tem um consumo doméstico maior de água, de eletricidade. Nós temos um consumo maior de dados, né? Da rede, de internet, né? A dinâmica muda um pouco. Mas o consumo, ele acabar com a água, provavelmente não, tá? Mas a grande questão é que as nossas redes, tá? Tanto a rede de abastecimento de água como a de coleta de esgoto, onde temos, né, já que a gente pode observar diversas regiões que, até mesmo aqui de Divinópolis, que a gente não tem, algumas regiões com abastecimento de água precário e outras com rede de esgoto inexistente, elas não são, via de regra, dimensionadas para esse consumo. Então, a gente acaba tendo alguns problemas de abastecimento, que são problemas pontuais, né, e que, com sorte, as concessionárias conseguem sanar, né? Eu digo isso com sorte, não é bem irônico, né, que não deveria ser, mas um período curto, né, que espero que seja esse confinamento, eu acho que a gente ter um impacto muito grande, provavelmente não, até porque nós tivemos um período chuvoso com uma precipitação muito grande, né, no ano passado. Então, essa caixa d'água do solo, né, dos aquíferos, ela está bem carregada. Então, desse ponto de vista, as chuvas do ano passado vieram em um momento oportuno, né, justamente para que acredito que não vamos ter maiores impactos, né, desse ponto de vista, mas o nosso sistema de abastecimento não está dimensionado para isso tudo, né, com certeza. Pois é importante também falar, Mauro, né, que tirando aí esse mito,
a grande quantidade de água utilizada aí, né? Nós podemos dividir os processos como uso da água como uso doméstico, uso industrial e uso na agricultura. A grande porcentagem da água é usada na agricultura. Uma outra grande parcela vem para uso industrial e uma pequena parcela vem para o uso doméstico. E é importante a gente desmistificar isso aí, porque é importante, né, que as pessoas tenham assim, a cultura de economizar água nas suas casas. Eu costumo falar muito isso nas minhas aulas, né? Eu sou uma pessoa que pratica muito o meio ambiente, que fala muito o meio ambiente, mas seria muito hipocrisia da minha parte falar na minha aula e não fazer na minha casa. Na minha casa eu tenho sistema de captação de água de chuva, então toda a água que é usada para limpeza de quintal, lavar canil, é toda com essa água que vem da chuva, que eu acomodo ali nos recipientes, devidamente telados para evitar o mosquito. E também, por exemplo, aqui em casa a gente tem aquecedor solar, e aí essa água, né, eu abro lá a torneira do chuveiro para chegar água quente proveniente do aquecedor solar, eu acomodo essa água em balde e essa água eu uso para dar descarga. Então o banheiro não fica tão bonito com aqueles baldes lá cheios de água, que a gente usa todo no mesmo dia, não fica água parada. E em 2014, a minha conta de água aqui em casa ela era próxima de R$80. Quando eu comecei a implementar esses sistemas aqui, a minha conta passou para R$24. E depois disso, ou estamos em 2020, ela não passa de R$40. É importante também a gente fazer a nossa parte para termos, né, um ambiente saudável, ensinar para os nossos filhos, para as pessoas que vêm, que esse ambiente é de todo mundo, não é só da nossa geração. Pô, eu queria agradecer muito vocês. Eu acho assim, esse tipo de... É tanta coisa que a gente fala, e como por ser um podcast que a gente é uma pauta mais solta, a gente não tem um tempo pré-definido, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar o tempo todo, então assim, um tempo razoável, né? Então assim, a gente tem muita coisa para falar aqui, e que eu acho que a gente pode depois, mais para frente, voltar em alguns temas específicos, né? E deixar essa contribuição. Eu queria que vocês fechassem aí, né? Falassem, deixassem algum recado sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, sobre alguma coisa que tem a ver com a nossa prática como professores, como profissionais de cada um na sua área, que pode aí estar contribuindo com a sociedade como um todo aí, e o que é possível a gente estar fazendo. Agradeço muito a oportunidade de gravar esse primeiro podcast, achei a experiência sensacional, agradeço muito aí o Mauro por fazer parte, você, Antônio, por nos dar aí essa possibilidade, né? Queria também fazer outro registro, eu também sou professor no Centro Universitário UNA, aqui em Divinópolis, e também lá estamos com a campanha de donativos de alimentos e bens de consumo também. E importantíssimo a gente tocar nessa questão que o Pontoni comentou, né, da nossa profissão, o que nós podemos fazer para melhorar o mundo. Depois que podemos dizer o seguinte, né, a idade, né, ela traz coisas muito interessantes para a gente, os anos nos traz experiência, então essa experiência me proporcionou e me proporciona cada dia mais a olhar mais o outro, a olhar mais as necessidades e fazer da química, né, utilizar a química para o dia a dia. Então, quando eu vejo, por exemplo, o pessoal da UENG postou nas redes sociais as nossas ações, postamos também no Instagram, quantas pessoas, quantos ex-alunos, quantos alunos vieram até mim parabenizar e colocar que nós somos professores que dão orgulhos a eles, que eles se sentem com vontade também de ajudar, de fazer o bem para a sociedade com os nossos exemplos. E que bacana, tomara que mais pessoas se juntem a essa causa, né? Que não só nessa causa que nós estamos enfrentando agora, mas que seja um ponto de partida. E eu acho também, colegas, que a partir daqui nós teremos um marco. Na minha concepção, a ciência que estava tão ofuscada, né, nesses últimos anos, ela ganhará mais força agora. Se Deus quiser, nós teremos aí um marco de novas pesquisas, de investimento na pesquisa, investimento na educação, no ensino, para que os nossos jovens, os nossos pesquisadores, os nossos frutos
consigam aí no futuro próximo dar conta com uma maneira mais ágil, né, desde que haja incentivo, desde que haja fomento nos projetos de pesquisa, também na extensão e também, principalmente, nos de ensino. Então é isso, agradeço muito aí mais uma vez pela participação. Contem comigo aí para os próximos. Adorei gravar esse podcast. E no mais é isso. Um abraço. Bom, fantástica essa experiência, né, de gravar com vocês. Eu acho que, ainda mais gravar aí com amigos, né? Acabou virando um bate-papo muito gostoso mesmo. E por mim, eu estenderia isso aqui, poxa, horas a fio, né? É sempre muito bom ouvir o professor Carlos falando, né? Esse brilhantismo, né? Essa didática que torna aí, a química muito mais fácil, né? Mais palpável e, consequentemente, mais prazeroso, né? Da gente pensar em todo esse contexto. E eu gostaria de fazer um convite para reflexão a partir do momento que a gente está experimentando novas sensações, né? Esse confinamento, né? A gente parar e pensar, deixar de ser um mero espectador, observador, e passar a sermos seres mais críticos, né, sobre tudo isso que a gente está passando hoje. Né? De onde vem toda essa situação que a gente está vivendo hoje? Logicamente, a gente está numa situação de pandemia, né, uma situação global, né, em que os malefícios da globalização estão aí para todos, né? Por conta, né, da globalização hoje de um vírus, né, de uma doença, dado aí por conta da aceleração também, né, da aceleração dos meios de transporte e tudo mais. Esse vírus está se espalhando aí pelo planeta Terra numa velocidade muito grande, enquanto a dita globalização deve ser observada com maior cuidado, porque as benesses ainda continuam não globalizadas, né? Os recursos não estão globalizados, visto que a gente tem aí uma guerra, né, velada entre territórios por disputa de recursos, né, para tratar a população. Né? As fronteiras não são globalizadas, né? Os sentimentos não são globais, né? As dores doem mais dependendo de onde elas acontecem, né, no planeta Terra. E trazer isso para uma reflexão também mais local, né, da nossa situação enquanto país, né, de acordo com os desdobramentos de uma pandemia como essa trazem no nosso dia a dia, e como que não só os nossos representantes, mas também como nós mesmos reagimos, né, frente a esse desafio que a gente está vivendo, e que a partir dele a gente saia fortalecido e reveja, né, diversas instituições que funcionam, sempre estiveram aqui e que, via de regra, são massacradas, né? A exemplo do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? E a exemplo também da universidade pública, gratuita, né? Que vem desempenhando um papel extremamente importante nessa pandemia, né? E que tem sido menosprezada, né, por alguns atores aí da nossa sociedade. Mas temos certeza de que o Dr. Gore ainda não desistiu de seus planos diabólicos para dominar a Terra. Que novos terrores estará tramando? Conseguirá Spectraman detê-lo? Não percam o próximo episódio de...